Fala pessoal, beleza? Boa Noite Invest, investimento simples para aqueles que desejam iniciar na Bolsa de Valores ou aqueles que já estão na Bolsa de Valores há algum tempo. Hoje nós vamos falar sobre o Banco BMG, Banco ABC, Banco do Brasil. Vamos ver como que está se comportando os dados fundamentalistas dessas empresas. Posteriormente nós vamos analisar os gráficos para saber o que os vendedores e compradores estão fazendo. Muitas das vezes os dados fundamentalistas está favorável para comprar, mas o gráfico mostra para gente uma tendência de alta ou uma tendência de queda. Isso dá para gente entender que devemos esperar uma maior queda para poder fazer um melhor aporte. Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. O primeiro banco da nossa lista é o Banco BMG, código BMG B4, com uma cotação de R$ 3,71, uma variação positiva de 18,24%, um PL de 5,86, um PVP de 0,49 e um yield de quase 10%. Lembrando que o PL é o tempo de retorno que o acionista vai receber em relação ao dinheiro que ele colocou. Se ele colocou R$1.000, significa que em média 6 anos você vai ter esse dinheiro de volta. O PVP mostra pra gente aqui que o banco está com um super desconto, né? Um desconto aí de 51% e um dividendo aí de quase 10%. Vamos ver o que a fórmula de Benjamin Graham nos reserva. Então, o preço atual do banco, R$ 3,71. Preço justo para Benjamin Graham é de 10,37. Um upside de 179%, né? Um belo de um upside. 5,86, um PVP de 0,49, um yield de quase 10%, um payout de 111%, e significa que a empresa distribuiu todo o seu payout de 100% e mais 11,43% do que sobrou do ano anterior, né? Então a empresa distribuiu 111% de payout em forma de dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas, tá? Temos aí uma margem líquida de 4,63. Então perceba que nós temos uma margem líquida de 4,66, de 4,63, a média da empresa 3,61, a média do setor 13,89. Nesse momento, a empresa aí está superando em média de 1% a média do setor. Temos um EV sobre EBIT de 6,96. Perceba que o valor atual 6,96, a média da empresa 13,72, a média do setor 4,21. Ao meu ver, temos aí um valor, temos um ROI de 8,35, um ROI baixo, né? Interessante nós aportarmos aí acima de 10, acima de 15, né? Porém, a empresa está sendo negociada com 50% de desconto, né? O que acaba aí ajustando o nosso ROI, né? A empresa está pagando 8,35 de ROI, porém você está comprando a empresa com 51% de desconto, né? Então você está comprando com um ROI aqui acima de 10, quem está comprando nesse momento. Vamos lá para o dividendo da empresa. Então a empresa nos últimos 10 anos, né? Ou melhor, nos últimos 5 anos, a empresa distribuiu 10% de dividendo. É um excelente dividendo, né? Uma empresa que distribui bons dividendos aí para os seus acionistas. Lembrando que no ano de 22 foi o maior período onde a empresa distribuiu dividendo, muito provável por conta da pandemia, que os juros estava muito baixo, então as pessoas tomaram bastante crédito, né? O atual, perceba que não temos um dividendo muito alto, né? Porém, foi um dividendo aí de 9% em relação ao ano de 22, né? Lembrando que hoje a taxa de juros está muito alta, né? Então as pessoas estão tomando pouco crédito emprestado. Isso influencia bastante, né, no retorno para o acionista. Isso explica também o ROI, né, de 8%. Né? A Datacom da empresa. Então o Banco BMG anuncia pagamento de dividendo em abril, outubro e dezembro, fevereiro, maio e novembro. Então perceba que o lucro líquido do banco, essa barra cinza aqui, então perceba que o lucro líquido do banco cresceu, o payout da empresa cresceu também, a empresa distribuiu
mais dividendos para os seus acionistas, distribuiu mais do que 100%. Isso pode ser uma estratégia da empresa para captar mais investidores para a empresa, né? Não é normal uma empresa distribuir mais que 100% de dividendo. Vamos para a fórmula de Décio Bazin. O preço atual da empresa 3,71, preço teto segundo a fórmula de Décio Bazin 6,18, um upside de 66%. A empresa então tem um valor de mercado de 2,16 bilhões, o valor da firma 2,16 bilhões, um patrimônio líquido de 4,42 bilhões, um tag along de 100%, um free float de 27,41%. Perceba que todas as operações do Banco BMG são aqui no Brasil, né? Então o banco rentabiliza no Brasil, né? 100% da sua receita vem aqui do Brasil. Então como que o Banco BMG rentabiliza? Cartão de crédito 81%, operações com títulos 15%, outros negócios 2,96%, totalizando aí um valor de 2,27 bilhões. Vamos agora para o lucro líquido da empresa. Perceba que o lucro líquido da empresa vem crescendo aí de forma exponencial em relação aos seus últimos 10 anos. A receita líquida da empresa vem crescendo de forma exponencial ao longo aí dos seus 10 anos, né? O lucro líquido da empresa em relação a 2019 está mais baixo em relação aos seus últimos 12 meses, né? Mas ainda assim a empresa vem lucrando, vem gerando receita. Vamos ver agora o lucro versus cotação. Então, nós temos aí uma disparidade, né, entre a cotação versus o lucro. Podemos observar que a cotação está aqui embaixo, o lucro líquido do banco está aqui em cima. Então existe aí uma divergência entre a cotação e o lucro líquido. Por que a cotação da empresa está aqui embaixo e o lucro líquido da empresa está aqui em cima? Então, cotação segue lucro, né? Muito embora existe essa disparidade em relação à cotação, mas provavelmente aí a cotação deve seguir o lucro líquido da empresa em algum momento, como aconteceu aqui. O lucro líquido da empresa estava baixo, a cotação também no mesmo lugar, então saiu daqui e acabou encontrando a cotação aqui embaixo. Agora o banco deu a volta por cima, o banco começou a rentabilizar, né? Então o lucro líquido da empresa disparou, mas perceba que a cotação ainda está andando de lado, né? E logo, provavelmente, a cotação se ajusta aqui ao lucro líquido. Bom, vamos analisar agora o gráfico. Então, os dados fundamentalistas do banco está excelente para entrar comprado, para quem pretende colocar essa ação na carteira, né? Vamos ver agora o que o gráfico mostra para a gente, né? Será que é momento de entrar na empresa? Ou será que a empresa vai reverter aí para uma baixa? Não é porque a empresa está lucrando que ela não pode cair, tá, pessoal? A empresa ela pode estar dando lucro, players podem jogar esse mercado para baixo. Então, vamos ver o que o gráfico aí nos mostra, né? Então, o banco veio numa tendência de alta, ele fez topo, fundo, um topo mais alto, depois ele fez um fundo mais baixo e um topo mais alto, trazendo aí as ações até esse nível aqui, né? Então aqui podemos perceber que nesse momento existiu uma tendência de alta do banco, né? Só que agora eu vejo uma possível reversão de mercado, né? Então o mercado já fez um fundo aqui, tudo bem que esse fundo aqui, ele ainda é mais alto do que esse fundo aqui e do que esse fundo aqui, né? E basicamente igualou a esse fundo aqui. Então, eu vejo que esse mercado ele pode entrar, que as ações do Banco BMG pode sim entrar em tendência de baixa, tá bom, pessoal? Então, se você pensa em entrar no banco, pode ser que o banco faça isso aqui e o movimento venha aqui para baixo, né? Claro que primeiro ele precisa romper esse suporte aqui, né? Para depois romper esse suporte. Aqui nós temos uma possível reversão de queda, tá, pessoal? O banco pode vir fazer suporte aqui e depois fazer isso aqui para buscar esse novo suporte aqui, tá? Então, se você pensa em entrar no banco, entra com cautela. Vou dar um exemplo: se você tem 10 mil para entrar, coloca 1.000 essa semana, 1.000 a semana que vem, 1.000 outra semana, vai fazendo aportes fracionados para que você pegue sempre o melhor preço, tá, pessoal? Então aqui o banco reverteu a tendência de alta, tá? Uma tendência de alta clara aqui, ó,
topos e fundos ascendentes, mas agora eu vejo aí uma possível reversão de mercado, tá bom, pessoal? Vamos então falar agora do banco ABC, de código ABCB4. A cotação do banco está em 19,52, uma variação negativa de 14,55%, um PL de quase 5, um PVP de 0,75, um yield de 8,43. Lembrando que o PL é o tempo de retorno que o capital que você investiu vai retornar para você, aqui em média 5 anos. Se você colocou R$1.000, em média 5 anos você vai receber esse dinheiro de volta. Aqui nós temos um PVP com desconto de 25% e um yield de 8,43%. Então nós temos aí uma ação descontada nesse momento, com PL baixo e com desconto, assim como o banco BMG também. Perceba aqui então o gráfico, ele vem aí nos 6 meses em uma desvalorização, em uma queda. Se eu colocar numa janela aqui de 5 anos, perceba que o gráfico aí, ele teve os seus momentos de alta, e agora só olhando por aqui eu já vejo que o mercado reverteu para a queda. Isso é bom para os acionistas que querem comprar a empresa barata, mas depois nós falamos sobre o gráfico. Vamos lá então olhar a fórmula de Benjamin Graham. Então o preço atual da empresa é R$19,52, o preço justo para Benjamin Graham é R$47,95, com upside de 145%. Vamos analisar agora mais indicadores fundamentalistas da empresa. Então nós temos um PL de quase 5, um PVP de 0,75, um yield de 8,46, um payout de 60%, significa que a empresa distribuiu para os seus acionistas, em relação ao seu lucro, em forma de juros sobre o capital próprio, 60% do seu capital. Margem líquida, 12%, EV sobre EBITDA, 4,25, um EV sobre EBITDA baixo, ao meu ver. Um valor patrimonial da empresa de 26, ou seja, a empresa não vale 19, né? Por esse indicador a empresa vale R$26. Um ROI bom, um ROI de 15%, é um banco que retorna lucro, né? Vamos dar uma olhada então no EV sobre EBITDA da empresa, vamos ver qual que é a média da empresa. Então nós temos aí um EV sobre EBITDA até que aceitável, né, para comprar. Perceba que a empresa já teve com o seu EV sobre EBITDA em 2019 bem alto, né? 2018 mais alto ainda, né? Então nesse momento aqui perceba que é uma ação que está super descontada, né? Talvez seja aí uma ação mais barata, uma das mais baratas da bolsa de valores, né? Vamos lá, vamos ver os dividendos em relação a 5 anos. O banco pagou aí 5,75 em relação a 5 anos, atual 8,43%. Não é um dividendo que eu busco, né? Eu busco pelo menos 6% ao ano, né? Que o banco entregou em 5 anos, 5,75, está próximo de 6, né? Vamos esperar a empresa cair mais aí, né? Para ver se vale a pena aportar na empresa. Então a empresa anunciada está com em julho, em dezembro, com pagamento em janeiro, fevereiro. Vamos para a fórmula de Décio Bazin. Então preço total da empresa R$19,52, preço teto de R$20,11, um upside de 3%. Pessoal, eu já curto mais a fórmula de Décio Bazin, tá? No momento não é uma empresa que me atrai muito, né? Como nós vamos analisar o gráfico, talvez essa empresa possa aí trazer bons momentos mais para frente, né? Eu acho que ela subiu demais aí por esses dias. Vamos ver mais dados sobre a empresa. Então a empresa aí tem um valor de mercado de 4,78 bilhões, valor da firma o mesmo que o valor de mercado, patrimônio líquido 6,38 bilhões, um tag along de 100%, isso é bom para os acionistas, e um free float de 30%. Free float significa que 30% das ações estão no mercado à disposição para ser negociadas. Bom, o 100% então da receita do banco ABC, 100% é aqui no Brasil, 54% de crédito, operações com títulos 21%, outras negociações 23%, totalizando aí quase 3 bilhões. Vamos dar uma analisada no gráfico, vamos ver se o banco está em tendência de alta ou está em tendência de queda. Então é nítido
é nítido aqui, né, que o banco fez topo, fez um topo mais alto, fez um fundo mais baixo. Então aqui tinha um fundo, aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior e aqui um fundo mais alto do que esse fundo aqui e esse fundo aqui. Então claramente aqui a empresa estava em uma tendência de alta, fazendo topos e fundos descendentes. Isso é teoria de Dow Jones. Então, porém, a empresa fez o fundo, quando ela retorna para fazer um topo, ela não consegue deixar um topo mais alto, então ela deixa esse topo mais baixo, respeitando essa resistência aqui no caso, e fazendo um fundo mais baixo, um topo mais baixo, e agora a empresa vem aí em uma tendência de queda. Então eu vejo aqui uma reversão de tendência, tá? Uma reversão de alta, que foi esse upside aqui. A empresa não conseguiu jogar o preço lá para cima, ou seja, não conseguiu romper isso aqui, né? E agora a empresa vem fazendo aí a sua correção para baixo. Se ela perder essa zona de suporte aqui, pode ser que o preço da ação venha parar aqui nessa região, tá bom, pessoal? Nessa região aqui de R$16, tá? Então, quem entrou na empresa, toma cuidado. Quem não entrou, aguarda aí, porque a empresa pode sim vir aqui em querer encontrar a faixa aí dos seus R$15, R$16, tá bom? Bom, vamos analisar agora então o Banco do Brasil. Então, de código BBAS, a cotação do Banco do Brasil está a 25,38, uma variação negativa de 2,57%, um PL de 5, um PVP de 0,81 e um dividendo yield de 10,23%. Né? Lembrando então que o PVP está com um desconto, né? Temos aí um desconto de 18% em relação ao PVP e temos aí um PL baixo, um PL de 5 anos. Significa que se você colocou 10 mil na empresa, os seus 10 mil vai retornar para você em média aí 5 anos. Né? Perceba que pelo gráfico a empresa, uma janela de 6 meses, ela vem representando uma queda, e esses dias aí a empresa deu uma pancada para cima. Parece que os compradores aí estão interessados em aportar na empresa nessa região de preço. Bom, pela fórmula de Benjamin Graham, o valor atual da empresa é 25,38, valor justo da empresa 59,68, um upside de 135%. Então, pela fórmula de Benjamin Graham, a ação da empresa não deveria estar custando 25, e sim perto aí dos seus R$60. Vamos para mais indicador da empresa, vamos ver o que os dados fundamentalistas nos mostram. Então nós temos aí um PL 5, um PVP de 0,81, um dividendo de 10% em média, um payout de 52%, significa que o banco distribuiu 52% para os seus acionistas e reteve aí em média 48% para os seus investimentos. Eu acho prudente essa decisão, né, do CEO da empresa. Margem líquida 10%, 10,91%, um EV sobre EBITDA 4,43%, um ROI da empresa de 15%, ou seja, um excelente ROI. Então, se você está comprando com um ROI de 15% mais um desconto aqui, então você está pegando aqui um ROI mais ou menos aí de 17%, 18%, tá bom, pessoal? Por isso que é importante comprar aí a empresa abaixo do seu preço justo, ok? Então a empresa nos seus últimos 10 anos pagou em média de 8%, atual 10%. Vê que é uma empresa que sempre aí está pagando dividendos para os seus acionistas, né? Isso é muito bom para quem quer viver de renda passiva. É uma empresa que anuncia dividendo basicamente o ano todo, anuncia em fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, com data de pagamento março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Perceba aqui o lucro líquido da empresa. Então temos um lucro líquido da empresa menor do que 23 em relação a 24, né? Foi um lucro um pouco menor, quase aproximando aí do ano de 2023. Temos um payout acima de 50% e um dividendo perto de 10%. Para a Décio Bazin,
Preço atual da empresa é 25,38, preço teto da empresa 29,35, um upside de 15%. Aqui, pessoal, para você que busca pelo menos 6% na empresa, você deve respeitar esse preço teto aqui. Você não pode pagar mais do que 29,35 para receber 6%. Então, no meu caso, que vivo de dividendos, eu não posso pagar nessa empresa mais do que 29,35 para receber dividendo. Então, o preço teto para quem vive de dividendo é muito importante. Então, o valor de mercado do Banco do Brasil, 145 bilhões. O valor da firma, o mesmo que o de mercado. Patrimônio líquido, 180 bilhões. Tag along de 100%. Free float de 49%. E uma liquidez diária aí de 434 milhões. Onde que o Banco do Brasil gera receita, né? Basicamente 94% é aqui no Brasil, tá? 4 bilhões, 6% em outros lugares, totalizando aí 6 bilhões. Bom, vamos agora analisar o gráfico do Banco do Brasil. Vamos ver o que o gráfico nos mostra, se a empresa está em tendência de queda ou está em tendência de alta. Podemos perceber aqui nitidamente que o banco vem numa tendência de alta, fazendo topos e fundos descendentes. Perceba que os topos sempre foram maiores, né? Esse topo aqui maior do que esse topo aqui, esse topo aqui maior do que esse topo aqui, esse topo aqui maior do que esse topo aqui e esse topo aqui maior também do que esse topo aqui. Aí a empresa perdeu suporte, tá? A empresa perdeu suporte. Essa semana a empresa deu uma bela pancada para cima, podemos ver aqui nessa vela, tá? Pessoal, precisamos ver aí se a empresa realmente vai continuar com o movimento de alta, mas a princípio isso é uma reversão de tendência de baixa, apesar dessa vela semanal aqui mostrando que os compradores estão atuando forte aqui no mercado. Então, se você faz swing trade ou se você faz day trade, toma cuidado, tá? Com esse movimento aqui. Isso aqui pode ser só um movimento, um voo de galinha, como a gente fala, né? Pode ser só um voo de galinha. O mercado perdeu o suporte, ele pode fazer isso aqui e jogar o preço para baixo nessa região aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui é um movimento decisivo aí para o banco. Vamos acompanhar essas semanas aí, o que vai acontecer. E aí, você gostou da análise? Comenta aqui se você gostou da análise. Comenta aqui se você tem Banco do Brasil, ABC e Banco BMG. Um forte abraço, lembre de se inscrever no canal, curtir e comentar.